Mas e aí, como é que foi esse jogo 1-1, né? É, empate no primeiro jogo da final. Eu vi uma entrevista de Renato Paiva dizendo que estava satisfeito com o desempenho aí, com o empate, com o resultado. Como é que foi esse jogo aí? Nos conta um pouco mais sobre essa primeira perna da final do Baiano. Bom, primeiro, dá os parabéns aí a vocês. Estou vendo o reloginho ali, 6 horas e 44 minutos de live, meu irmão. Pesado, Não, viu? mas a turma já revisou demais. Mas já Já mudou foi. Eu demais. imagino, Já imagino. dormi. Eu estou aqui desde 8 Eu, horas. não- eu, não, É vôlei. eu não Isso aqui achei é que Eu estou há live de vocês. 2 horas. vôlei. Eu estou há 2 horas. Eu não achei que vocês estariam aqui às 6 horas, vocês dois, no caso. Mas, pô, mesmo assim, né? O Eu entrei no reloginho ali primeiro bloco assusta, mano. desse. Eu tava até me lembrando, velho. Teve uma vez que eu cheguei do carnaval. Talvez a única vez que eu viajei no carnaval, assim, velho. Cheguei terça-feira pra quarta de cinzas no aeroporto, assim, e vi, pra sobrevoar, assim, o percurso do carnaval, né? Já era 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu falei, porra, eu vou, né? Tipo, quando você vê o carnaval ali, você fica naquela sede, independente do horário. E, pô, eu cheguei assim, já a galera, final de carnaval ali, tipo, nas últimas, e você sangue novo ali, né? Hoje eu tô me sentindo meio assim, tipo, o reloginho aí tá 6 horas correndo e bem, 40 de mas eu live. cheguei aqui falando de carnaval. Mas Exatamente, vamos embora. exatamente. Mas diga aí, como é que foi esse jogo aí, esse empate? Eu até assisti também hoje a entrevista de Paiva que você mencionou aí, Lucas. E, de fato, o Bahia fez uma boa partida hoje. Aliás, a partida como um todo agradou. Foi um jogo bem movimentado, digno até de uma final de campeonato, assim. Claro que existia aquela preocupação em relação ao gramado. O gramado de Riachão não é, assim, um primor de gramado. Mas, mesmo com esse detalhe do gramado, assim, eu acho que não pesou tanto. Acho que as duas partidas conseguiram fazer, as duas equipes conseguiram fazer uma partida assim bem movimentada, com chances para os dois lados. Mas eu acho que o Bahia deixou uma boa impressão, realmente. É claro que o placar não enche os olhos, você não termina o jogo assim falando, porra, empatamos com o Jacuipense, beleza, ótimo resultado, não é isso. Mas eu acho que a atuação do Bahia, mais do que isso, a sequência de boas atuações do Bahia depois de muito tempo, de atuações terríveis, deixa o torcedor um pouquinho mais tranquilo e um pouquinho mais confiante em relação ao jogo de volta, né? Porque você já consegue ver alguma evolução e consegue ver até alguns aspectos que o Bahia já apresentou em determinado momento da temporada, mas que tinha deixado de apresentar. Se a gente fizer uma retrospectiva rápida assim da temporada do Bahia até aqui, o Bahia começou fazendo um bom jogo contra o Juazeirense, depois teve uma sequência de partidas ali em que conseguia criar muitas chances de gol, mas não conseguia assim resultados tão expressivos. Foi assim contra o Atlético Alagoinhas, o Bahia até virou o jogo, mas teve muita dificuldade de virar, embora tenha criado muito. Depois do jogo contra o Sampaio, também fora de casa, na estreia da Copa do Nordeste, que o Bahia teve diversas chances de gol, mandou no jogo, mas perdeu. E até ali, a grande preocupação de Renato Paiva e também do torcedor do Bahia, obviamente, era o fato do time não conseguir aproveitar as oportunidades que criava, né? Depois disso, o Bahia começou a oscilar negativamente. O Bahia deixou de criar tantas oportunidades. E aí, obviamente, a preocupação também aumentou. O Bahia fez jogos também em que correu muitos riscos em relação às chances de ataque dos adversários. Foi assim no primeiro Bavi do ano, por exemplo, que o Bahia até vence o jogo, mas corre muitos riscos. Por pouco não sofreu empate. Fez partidas desastrosas, assim. Primeiro contra o Jacobinense, fala que era um time bem mexido, mas foi o primeiro sinal, assim, de que a coisa ia complicar. Depois veio a pior sequência do Bahia, que foi a derrota com o Fortaleza em casa, tomando 3 e podia ter sido mais. Depois toma 6 o Sport, podia ter sido mais também. E até aquele momento ali, a gente não via nenhum sinal de evolução. Todos os pontos positivos que o torcedor viu nos primeiros jogos do ano, eles tinham se perdido. E a gente não só não via a evolução, como via a involução, né? E agora o Bahia vem para uma sequência de 3 jogos bons. Eu achei até importante fazer essa retrospectiva, porque no jogo contra o Itabuna, eu fui bem reticente assim, com a boa atuação do Bahia. O Bahia fez uma excelente partida.
mas ainda não dava para dizer, pô, agora a chave virou. E acho que até que não dá para dizer hoje ainda não. Mas naquele momento ali eu ainda era muito reticente. O trabalho era desastroso, mesmo tendo jogado bem contra o Itabuna. E aí o Bahia vem agora para o terceiro jogo de uma sequência positiva, fez um jogo tranquilo, ganhou tranquilamente o CRB 3-0, que claro, tem todo um cenário diferente também, né? Um time já eliminado contra um já classificado, meio que um amistosão ali. Claro que o CRB ainda tinha algumas pretensões, mas não passa a ser um jogo assim importantíssimo para os dois lados. E hoje o Bahia, eu acho que o Bahia apresentou novamente boas características que mostrou em determinados momentos da temporada, embora tenha apresentado também alguns defeitos, né? O Bahia começou o jogo bem hoje, mandando no jogo ali nos primeiros momentos, teve chance com o Biel, teve diversas chances ali no início do jogo, com o Everaldo também, mas voltou também a apresentar o defeito de dar muito espaço. É um time frágil defensivamente, e hoje voltou a mostrar isso. Acabou que o Jacuipense abriu o placar no primeiro tempo, num contra-ataque muito bem trabalhado, pegou a defesa ali bem desguarnecida, e acabou sofrendo gol, mas mesmo tomando o gol ali aos 24 minutos, o Bahia continuou criando muito. O Bahia não sentiu o gol, era até natural assim, que o Jacuipense se fechasse um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim o Bahia continuou tendo diversas oportunidades e foi, inclusive, sem dúvida nenhuma, assim, o melhor momento do Bahia no jogo foram os minutos finais do primeiro tempo, depois de ter sofrido o gol. O Bahia, pô, colecionou chances, assim, tipo, teve muita chance de empatar o jogo aí no primeiro tempo. Teve duas chances com o Everaldo chutando de fora da área. O Everaldo hoje fez uma boa partida, diga-se. Vou mencionar ele lá entre os melhores, já vou participando aqui. Teve chance com o Rezende, teve chance com o Biel, teve chance com o Cauli chutando a queima-roupa. Teve jogador tirando a bola em cima da linha. Então, o primeiro tempo, ele terminava ali com um placar adverso, né? Mas, ao mesmo tempo, o torcedor ele tinha a sensação de que poderia vir um resultado melhor lá de Riachão. Dá para dizer que o Bahia terminou o primeiro tempo já merecendo empatar ou até virar a partida. O Bahia foi muito superior à equipe de Jacuipense, tanto que terminou o primeiro tempo com 15 finalizações no gol. Na verdade, 15 finalizações e algumas delas no gol, não tenho um número exato aqui agora. Mas foi um volume bem interessante, assim, em termos ofensivos do Bahia. No segundo tempo, o jogo até começa num ritmo um pouquinho mais lento e tal, mas o Bahia, logo com 10 minutos, consegue empatar. Uma jogada que começa com o Jacaré, lá pelo lado direito. O Jacaré hoje voltou a atuar, né, como ala. O Bahia voltou a atuar com 3 zagueiros, inclusive. Vou até falar um pouquinho disso daqui a pouco. Jacaré cruza para Matheus Bahia ajeita de primeira para Everaldo. E Everaldo, que já vinha merecendo o gol pela atuação no primeiro tempo, acaba empatando o jogo, um resultado que completamente justo, né? Até aquele momento ali, pelo que o Bahia vinha fazendo. E o segundo tempo acabou se mostrando um tempo assim mais aberto, né? O jogo foi bem aberto no primeiro tempo, o Bahia continuou criando boas oportunidades, quase vira o jogo, uma bola em que Jacaré acertou a trave, foi até uma bola curiosa, porque Everaldo ajeita, e Jacaré ele meio que atrapalha Everaldo na finalização. Ainda assim consegue acertar a trave. Talvez se Everaldo tivesse finalizado, a bola poderia ter sido até gol. Depois o Bahia tem chance também com o Biel. Enfim, foram diversas chances. Agora, com certeza, a grande chance do segundo tempo foi desperdiçada por Thiaguinho, Jacuipense, num contra-ataque com a falha de Acevedo até. Ele aparece assim de cara para o gol, de cara para Marcos Felipe. E acaba desperdiçando. E, pô, é o tipo de lance, assim, que se o Jacuipense perder o título, e principalmente a depender da forma como essa derrota vinha a acontecer, esse lance, sem dúvida nenhuma, vai ficar mais marcado, assim, porque a partir do 1-1, você jogando dentro de casa ali, né, com uma chance absurda de gol, a melhor chance do jogo, e ele acaba desperdiçando, e, pô, era uma grande chance para o Jacuipense conseguir
ir para Fonte Nova com um pouco mais de tranquilidade, né? E assim o jogo correu até o final, bem aberto, o Bahia continuando dominando ali as ações, né? Mas Jacuipense assustando sempre que tinha oportunidade de ataque. Jacuipense teve uma ótima chance de cabeça também. No finalzinho, Goulart teve uma boa chance de fazer o gol, mas o zagueiro conseguiu desviar na hora do chute. E, enfim, foi um jogo bem movimentado, assim, eu acho que o torcedor que foi até Riachão hoje, e muita gente foi, eu não fui, mas muita gente foi, gostou do que viu, de forma geral. O placar não é ideal, óbvio que você sair com triunfo hoje seria muito mais tranquilo, mas eu acho que a atuação do Bahia hoje, ela aumenta o favoritismo para o jogo de volta, sabe? Tipo, o Bahia começou o jogo hoje já favorito para o duelo, obviamente, mas com a atuação, e também por não ter perdido lá em Riachão, obviamente isso faz diferença também. Eu acho que a atuação, principalmente, ela faz com que o Bahia fique ainda mais favorito para o jogo de domingo na Fonte Nova. E certamente vai ter Fonte Nova lotada, de torcedor já voltando a se conectar mais com o time, né? Tem o Bahia enfrentando o time do interior em finais de campeonato, o Bahia não perde desde 63, né? Ele só perdeu uma vez, só perdeu em 63, então tem um retrospecto muito positivo contra os times do interior em finais de campeonato baiano. Então, eu acho que o torcedor do Bahia termina esse domingo. Fluminense de Feira em 63. O título de 69 foi sobre quem? O título de 69 do Fluminense de Feira não teve uma final, né? Era eu não sei se era um triangular ou um quadrangular, sim, mas o Fluminense de Feira é campeão jogando contra o Vitória. O Bahia é o vice-campeão. Tipo, se você olhar ali, tipo, campeão e vice, vai ter Fluminense de Feira e Bahia. Mas não é o jogo, não teve o jogo decisivo entre eles para definir o campeonato. Não, e inclusive o título que o Fluminense de Feira, o jogo que o Fluminense de Feira levanta a taça foi um jogo contra o Vitória. Então, não dá para entrar na estatística de final. Assim. É tipo o Brasileiro final 71. Foi um triangular. Isso. O Atlético Mineiro ganha do Botafogo no Maracanã, o gol do Dario, mas o vice-campeão brasileiro foi o São Paulo. Tem aquele jogo que o pessoal chama de final, né? Tipo, o jogo que fica marcado na história. Eu só considero se o campeão e o vice estiverem na terceira rodada do triangular, que a gente chama de supercampeonato. Aí dá para chamar de final. Tá entendendo? Né? Empataram na primeira rodada, empataram na segunda, aí os caras estão decidindo de fato o título mesmo sendo triangular, mas não foi nenhum caso. Exato. O título acabou sendo contra o Vitória. Foi a única vez que o Bahia perdeu a final mesmo, valendo. A única vez foi em 63. De lá para cá, as 9 últimas vezes que o Bahia enfrentou times do interior, acabou sendo campeão. E, curiosamente, nas 5 últimas, o Bahia não conseguiu vencer o primeiro jogo, né? Em 91, o Bahia perde o Fluminense de Feira na primeira partida, depois empata, era uma decisão em 3 jogos, e aí só na última que o Bahia acaba vencendo. Em 2001, o Bahia empata com o Juazeiro aqui em Salvador, na Fonte Nova, depois vence lá no Adalto Moraes. 2015, toma 3 do Conquista, foi um jogo assim que a turma praticamente entregou a taça ali, né, pro Conquista, tomando 3-0. E aí depois o Bahia chega na Fonte Nova e mete 6. 19, o empate contra o Bahia de Feira, gol Salvador de Rogério, e o Bahia acaba vencendo na Fonte Nova por 1-0. 2020, 0-0 contra o Atlético Alagoinhas, e depois 1-1, com o título sendo decidido nos pênaltis, né? Então tem esse retrospecto positivo, tem esse momento melhor, assim, né, da temporada que o Bahia vive, depois de momentos, assim, extremamente ruins, terríveis, mas o Bahia começa a se reconectar com o torcedor, e eu acho que essa final vem numa boa hora. Lucas caiu, né? Lucas tá oscilando pra caramba aí, já tá nas últimas aí do carnaval, fazendo aquela referência da nossa conversa do início. No caso do Bahia, a importância de reconectar, ou nem de reconectar, de se conectar, né? Porque esse time não se conectou nenhuma vez com a torcida ainda, né? Desse novo time se conectar curioso, com a torcida. Caso. Conectou no começo da temporada, né? Isso, o início da temporada começou conectado. Mas já era diferente. Não, mas o que era conectado não era esse time. Era o contexto era o momento do Bahia com a torcida. Não era o time. Perfeito. Quando começou, chegou muita gente de lá para cá. Isso. Então, assim, esse time ainda não se conectou com a torcida.
mesmo que, vou ser o advogado diabo, mas o Bahia está simplesmente na obrigação. Assim, ganhar do Jacuipense não muda, para mim, uma vírgula em relação ao que o Bahia não vinha fazendo visando o Campeonato Brasileiro. Não é reverter uma semifinal contra o Itabuna ou ganhar o jogo lá da segunda fase da Copa do Brasil, ou ganhar do CRB na última rodada que não valia nada, ou ser campeão em cima do Jacuipense. Essa sequência, inclusive, ela é antagônica para a galera falar, pô, nenhum jogo vale, veja só. É um pouco ao contrário do que fez o Santa Cruz. O Santa Cruz demitiu um treinador, depois o Santa Cruz na 4ª divisão pegou o Sport fora 2 vezes, pegou a América da Série A fora da Copa do Brasil e pegou o Fortaleza, o melhor time da região, dentro de casa, o Fortaleza buscando a liderança. O Santa foi 1 empate, 3 derrotas e o treinador foi demitido. Poderia ter sido demitido por outras questões. Mas, enfim, naquele momento, possivelmente nenhum outro treinador do Santa teria feito diferente nessa sequência. E é o contrário do Bahia. No Bahia, não dá para dizer que o Bahia melhorou numa sequência onde o difícil era não fazer o que o Bahia está fazendo. Veja só, se nessa sequência atual o Bahia não revertesse contra o Itabuna, caso não seja campeão com o Jacuipense e não tivesse obtido a classificação na segunda fase, pelo amor de Deus, assim, é o mínimo do mínimo. Isso com todo respeito aos adversários, mas é o mínimo do mínimo do Bahia. Estou dizendo isso porque a festa será o 50º título se o Bahia for campeão, ou seja, tem o simbolismo, vai entrar num patamar que o ABC está remando lá sozinho faz um tempão. O ABC tem 57 estaduais, o Bahia entraria nessa galeria dos times com 50 títulos para cima, mas não muda, seja qual for o desempenho do Bahia, como campeão, vice, enfim, não muda o que vinha sendo feito para o brasileiro. A sorte é que falta um mês ainda, é pouco tempo, mas falta um mês para realmente mudar, né? Ou seja, não é ser campeão em cima do Jacuipense que vai mudar, pelo menos para mim, qualquer cenário qualquer mudança em relação às críticas que a gente ia fazendo para o Bahia visando a Série A. Não, perfeito. Eu concordo, assim, integralmente com você, Cássio. Agora, o Bahia teve sequências tão fáceis quanto essa e não entregou. O Bahia fez uma partida horrorosa contra o Barcelona de Ilhéus. A gente estava até junto aqui, acho que parece até essa mesma equipe. E foi uma partida horrível. O Bahia até venceu o jogo. Mas foi horroroso. Contra o Camboriú, por exemplo, que foi a segunda fase da Copa do Brasil, o Bahia se classifica também. Meu Deus do céu, joga no Pedra em Santo, assim, tipo, uma partida horrorosa. O próprio jogo contra o Fluminense Piauí, que vai lá que foi um time também super mexido, mas que no segundo tempo o Bahia já tinha praticamente não, metade do time titular, até mais, talvez. E foi uma partida desgraçada também, foi uma partida bizonha do Bahia, tipo, aquele 1-1. A partida contra o Fluminense Piauí, inclusive, ela foi tão vergonhosa para mim quanto o 6-0 que sofreu do Sport, quanto o 3-0 que sofreu do Fortaleza em casa. Claro que o resultado mais marcante, obviamente, é a goleada sofrida, né? Mas foi uma vergonha enorme também. E a própria eliminação da Copa do Nordeste. Então, assim, eu concordo que quando a gente fizer o balanço do início de temporada do Bahia, esse balanço ele vai ser negativo. Não tem título, não tem 5-0 contra o Jacuipense que mude isso. Agora, eu acho que já há, assim, já dá para dizer que há alguma evolução em relação ao que vinha sendo apresentado, por mais que claro, o nível dos adversários seja inferior nesse momento. Mas e que ainda falte muito, né, Pedro? E por mais que ainda falte muito claro, também, para o nível de exigência que vai ter daqui a pouco. Sem dúvida, sem dúvida. O meu ponto mas eu acho que a própria... é o que o Alexandre falou. Viu, Pedro? É o que o Alexandre falou. Que o Alexandre que sempre acompanha a gente aqui, do Ranking CBF. Alexandre, para quem não sabe, faz o Ranking CBF. Muito bom, inclusive. Ganhar não, ele falou, ele escreveu, ganhar não muda nada, mas perder seria um desastre completo. É o que eu estou falando, veja só. Se o Bahia perder, pelo amor de Deus, Renato Paiva, tipo, o cara não conseguiu nada, basicamente. A questão, eu estou considerando que o Bahia não vai perder. E se perder, é óbvio. Se perder, é claro que eu concordo com isso. Se perder, é um desastre completo. Porra, Pedro acabou de falar. A última vez que isso aconteceu foi em 1963. Vulgo 60 anos, pô. Há 60 anos. E só, primeiro, em mais de 100 anos do Campeonato Baiano, o Bahia, que não disputou 100 anos, porque ele não tem 100 anos ainda, mas enfim, só perdeu uma vez para um time do interior e foi há 60 anos. Então, óbvio que seria ainda mais num ano de tanta receita quanto esse. O meu ponto é que eu estou considerando que venceu. Eu estou dizendo assim, o Bahia venceu. Não é o troféu, que é até bonito o troféu do Campeonato Baiano, que vai mudar
esse péssimo início do trabalho de Renato Paiva. E como o Pedro está falando, essas últimas apresentações mais competitivas, assim, mas um desafio técnico muito muito menor. E não dá para ignorar isso, porque, assim, ninguém é menino, né? Assim, não dá para ignorar, porque o que vem depois aí, muito em breve, é muito diferente. O próprio Bahia goleou o Jacuipense, pô, não tem 10 dias, pô. E ali ainda foi tratado como um ponto fora da curva, né? Eu acho que a grande questão desses 3 jogos também, Cássio, é a mudança de esquema tático. O Bahia passou a jogar com 3 zagueiros. E aí você vê que as boas atuações do Bahia, elas não foram meio que por acaso, como aquele 4-1 contra o Jacuipense. Eu acho que o Bahia se encaixou melhor nesse esquema tático. Entendeu? Talvez por isso haja uma confiança maior nesse momento por parte da torcida. E, assim, seria muito bom se o Bahia tivesse um teste nesse momento contra um time mais forte. Mas não tem. A realidade que o Bahia tem, a tabela que o Bahia tem agora é essa. Qualquer evolução que esteja acontecendo, ela vai ter que ser provada contra esses times que o Bahia está enfrentando mesmo, contra o Jacuipense, contra o Itabuna, enfim. Mas, por exemplo, aquele jogo contra o Fortaleza que o Bahia teve. O Bahia vinha ali de um jogo terrível contra o Barcelona de Ilhéus, que, embora tenha vencido, foi horrível. Fez um jogo até mais ou menos contra o Ferroviário, mas o resultado foi terrível, 2-2 na Fonte Nova. E depois teve o jogo, o 2-1 contra o Bahia de Feira. E antes do 3-0, tipo, um dia antes assim, do jogo contra o Fortaleza, não havia assim uma confiança muito grande parte da torcida. Não, tipo, a gente já sabia que o resultado negativo ele certamente aconteceria. Claro que ninguém imaginava tomar 3-0 no primeiro tempo. Eu acho que se o Bahia enfrentasse o Fortaleza hoje, não, obviamente o Bahia não seria favorito, claro que não. Mas talvez não fosse uma presa tão fácil como foi diante do Fortaleza, e vários mesmo para o esporte, justamente porque você vê alguma evolução tática do time, assim, coisa que você não via até aquele momento. Perfeito, Mas assim, perfeito. Longe de dizer que, pô, tá maravilhoso. De jeito Não, nenhum. sim. Repito, tipo, a temporada do Bahia esse início de temporada ele vai ser marcado negativamente, independente do que ocorra contra a Jacuipense. Mas existe um caminho, né? Hoje vocês conseguem enxergar um caminho, isso é positivo para esse momento aí de temporada, que realmente vai precisar ter uma mudança de rota maior, né? Isso, a gente não, você não vê, não dá mais para falar, como eu falei várias vezes aqui, que o Bahia evoluiu. Você já consegue ver alguma evolução, ainda que, claro, o nível dos adversários pese nessa análise, né? Mas já é possível ver alguma coisa e era impossível você ver qualquer tipo de evolução há algumas semanas atrás. Beleza. Pedro, voltando ainda, só para arrematar aqui e envelopar o jogo, destaques positivos, negativos, para a gente fechar aqui o Bahia. Cara, hoje Everaldo fez a melhor partida dele, sem dúvida nenhuma, com a camisa do Bahia. Foi quem mais levou perigo. Não foi de pênalti. Não foi de pênalti, não foi de pênalti. Não foi. E ele teve diversas oportunidades durante o jogo. Finalizou 6 vezes ao gol, 5 foram no gol. Então ele foi o principal finalizador do Bahia, foi quem mais ofereceu perigo ao goleiro Jean da Jacuipense. Fez uma partidaça, inclusive, o goleiro da Jacuipense. Então hoje não tem como ele não estar entre os melhores. Partidaça mesmo de Everaldo. Biel novamente voltou a fazer uma ótima partida. É o jogador para mim que, sem dúvida nenhuma, foi a melhor contratação do Bahia para 2023 até agora. É quem mais está entregando e quem mais tem sido regular também. É difícil você ver uma partida ruim de Biel. Hoje, para mim, ele fez novamente uma ótima partida hoje. E gostei muito de Matheus Bahia. Curioso que nos 2 últimos jogos, contra o Itabuna e contra o CRB, Paiva tinha entrado com Chaves na lateral esquerda e Chaves foi muito bem. Inclusive, escolhi ele como melhor em campo na partida contra o Itabuna. E a gente não teve o pós do jogo contra o CRB, mas ele foi o melhor em campo, disparadamente, também contra o CRB. E hoje Paiva acabou optando por Matheus Bahia, que respondeu muito bem também. Então, eu acho que talvez seja uma posição assim que o Bahia tá tranquilo com as opções que tem. Tem o próprio Rian também, que atuou algumas vezes.
Matheus Bahia hoje fez um jogo bom, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele foi quem deu assistência para o gol, inclusive. Então vai estar no meu pódio também, junto com Biel e Everaldo. Eu fico até bem dividido assim, para escolher o melhor entre Everaldo e Biel. Mas eu vou de Everaldo. Assim, tipo, hoje ele realmente fez uma boa partida, uma partida assim, incontestável. Em relação a piores, tem um jogador que eu gosto muito, mas que hoje eu vou colocar como pior, porque errou muito, errou inclusive no lance do gol, que foi Gabriel Xavier. Talvez, obviamente, ele tenha sentido um pouco ali a diferença de posicionamento dele, atuando mais aberto. Dos 3 zagueiros, ele foi o mais aberto pela esquerda. E ele perde uma corrida no lance do gol. E tem outros erros também, não só no momento que o Bahia tomou o gol. Ele errou em outros momentos da partida. Repito, é um cara que eu gosto muito, zagueiro super jovem, acho que tem muito futuro. Já fez partidas sensacionais assim pelo Bahia. É difícil colocar ele entre os piores, mas hoje para mim ele não só está entre os piores, como é o pior. E além disso, acho que Acevedo e Rezende também não fizeram uma grande partida, não. Acevedo, ele inclusive falha no lance de Thiaguinho aqui, que você tem que ter uma grande chance, Jacuipense. Acho até que eles foram importantes ofensivamente. O Bahia fez uma boa partida em termos ofensivos hoje, mas na fase defensiva pecou muito, acho que por conta da partida ruim em termos defensivos, tanto de Rezende quanto de Acevedo. Eu acho que para a final, para a decisão do próximo domingo, acho que Rezende acaba voltando para a posição ali de terceiro zagueiro. Eu acho que ele ajudou mais, ele contribuiu mais nos últimos jogos, atuando dessa forma, do que como volante hoje. Então, pódio negativo vai ficar com esses 3 aí, Gabriel Xavier, Rezende e Acevedo. No positivo, quero fazer uma menção também para Marcos Felipe, que defendeu, foi bem em alguns lances de perigo. Jacuipense, não só nesse de Thiaguinho, como também numa cabeçada também do Jacuipense no segundo tempo. E ele foi bem, não vou colocar no pódio, mas faço essa menção aqui. É válida. Deixa eu só... Fala mais. É uma pergunta boa para responder aqui já na reta final, de Aquiles Reis. Cássio, no fim das contas, quem precisa mais do Luciano Juba em 2023? O Bahia ou o Sport? Se for confirmado o pré-contrato do Luciano Juba, é o seguinte: o Sport até 31 de agosto e o Bahia de setembro para frente. Exatamente. Resolve tudo. Eu acho que o Bahia precisa mais, né? Eu acho que é pau-pau. Deixa cada um usar um pouco aí, cara. Sei não. Mas o Sport, vamos lá, eu não vi o jogo do Sport, não, mas o Sport para a Série B tá bem, né? Mas já vai questão que o cara decide todo o jogo, pô. Ele é um esteio do time, pô. Ele eleva o nível do time junto de Wagner Love e tal, enfim. Não, sem dúvida, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que o Sport, mesmo sem ele, consegue se sustentar bem na Série B. Eu acho que perdendo o Juba tem que se sustentar. Tem que se sustentar, mas na verdade não é nem se sustentar. É subir. Tentar no sentido de fazer um bom campeonato, né? Não em termos de se manter. É isso. Vamos ver. Ele até. Acho que vai precisar mais. Se quiserem mandar logo, a gente aceita. Não. Ele até foi perguntado depois do jogo e disse. Na entrevista de campo, deu a entender que tem o pré-contrato assinado, assim. Desconversou, né, dizendo, enquanto o Juba estiver no Sport, vai honrar a camisa, blá. Eu vi no Twitter, não vi ainda esse vídeo, mas no Twitter circula a informação de que ele teria dito à ESPN que não assinou contrato com ninguém, pré-contrato com ninguém. Não vi essa informação. Eu vi assim, não ouvi da boca dele. Né? Eu li também, mas eu li ele falando, tipo, não tenho nada acertado, não falou especificamente, não tenho um contrato assinado. O Rodrigo aí falando. Com ninguém. Mas então é isso. Ele falando que... E eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer, mesmo que ele tenha assinado, ele tem que fazer isso, tá no papel dele. Tem que dizer lá dentro. Internamente ele tem que dizer. Aí se resolve com o Sport. Concordo. E aí o Sport e ele podem alinhar uma estratégia. Dizer, não vamos dizer e tal. Mas... Que é a melhor estratégia para todos os lados. Exatamente.